Professor, no primeiro bloco o senhor falou que os docentes atualmente têm que lidar com um novo tipo de aluno. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco que aluno seria esse, quais seriam as características dele e quais características o professor também teria que ter para lidar com essa nova realidade. Olha, o novo aluno hoje, ele é uma síntese entre um perfil que advém das classes populares e, ao mesmo tempo, é um aluno que detém um significativo número de informações advindo dos novos meios de comunicação, como a rede mundial de computador, etc., pelo qual ele tem a celeridade da informação disponível para si. Então, esse aluno que pode estar tanto numa escola particular e aí aquela origem social não é tão forte das classes populares, mas desse ponto de vista de ser síntese dessas duas realidades, no caso, converge. Então, o que se exige de um professor hoje? Primeiro, exige-se desse professor que ele saiba costurar estas informações. Ele não tem necessidade de deter a informação, porque isso o aluno pode trazer para ele, mas ele tem que ter a capacidade de costurar as informações. E a outra finalidade de um professor presencial é exatamente a capacidade de atribuir um significado para as coisas, atribuir um sentido para as coisas. Essas são duas funções que o professor não perderá, mesmo que você tenha uma disseminação mais ampla da educação à distância. Portanto, o professor hoje, ele tem que rever informações, ele tem que costurar informações e, sobretudo, atribuir um sentido a elas. Se ele não conseguir fazer isso, cria-se, um distanciamento entre ele e a realidade do aluno. Professor, a Conferência Nacional de Educação, realizada no final de março e início de abril deste ano, aprovou a criação do Sistema Nacional e Articulado de Educação, entre outras propostas. Essa conferência trouxe um resultado animador para o professor especificamente? Olha, depende do que se fará a partir da instalação, da interpretação deste Sistema Nacional de Educação Articulado. Eu creio que, em princípio, isto é uma coisa boa. Agora, isto dependerá muito se o MEC vai sair de uma posição supletiva para uma posição proativa. E se esta posição proativa vai impactar os governos estaduais, os governos municipais e a rede particular. Professor, a entrada de grandes grupos econômicos no setor educacional contribui para agravar alguns desafios que nós mencionamos no primeiro bloco ou não traz consequências na sua avaliação? Traz consequências sim, porque o antigo perfil vamos dizer assim, dos mantenedores da escola particular eram grupos com os quais você poderia identificar o seu proprietário, você poderia identificar o mantenedor, a fundação, o corpo dirigente, e eles eram muito segmentados. Hoje você não dialoga mais com este ator, com este sujeito, você dialoga com uma grande corporação, por vezes uma corporação internacional, e ela é invisível, ela não tem cara, ela não tem rosto. Hoje ela aplica ações na Bolsa de Valores. Então, obviamente, isso tem um impacto muito significativo, sim, e isto é um elemento novo que precisa ser muito bem estudado, porque a estratégia de enfrentamento desta nova realidade não pode ser mais aquela com a qual você dialogava, por exemplo, com o corpo dirigente de uma mantenedora. Certo, professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, pelo que o senhor tem acompanhado os debates sobre os rumos da educação em nosso país, quais são as perspectivas, tanto para os professores quanto para a sociedade de um modo geral? Bom, eu creio que as perspectivas dependerão agora, falando francamente, dos eleitos. Quem vai ser eleito e o que vai se fazer a partir do novo Plano Nacional de Educação que decorre desse Sistema Nacional de Educação Articulado. E se as metas desses novos planos
estaduais, municipais, articulados com o Plano Nacional de Educação, se eles terão efetivação. Isto dependerá muito dos professores tomarem ciência e consciência das metas, fazer uma estratégia de cobrança, de efetivação. Se o Plano Nacional não tiver, de um lado, os recursos suficientes para dar conta das metas e, de outro lado, os professores não tomarem conta, né, cobrarem a efetividade desse plano, este plano será, como os outros, um belo atestado de boas intenções e de poucas execuções. Agora, entre os candidatos que estão à disputa, quais são as expectativas, então, para o cumprimento desse sistema nacional articulado, enfim, para a educação de um modo geral? Veja bem que o Brasil é um país federativo, então você teve no âmbito dos governadores, que é quem tem a maior responsabilidade sobre o ensino médio e sobre o ensino fundamental e sobre a educação infantil, em articulação com os municípios ou em acerto com os municípios, isto dependerá muito se os nossos futuros parlamentares estabelecerem uma lei de responsabilidade educacional que, independentemente do partido que venha a tomar o poder, ele seja cobrado eficientemente pelo corpo docente e pelas famílias que enviam seus filhos à escola. Professor Carlos Roberto Jamil Cury, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Num dia como hoje, que é o Dia dos Professores, ou que nós comemoramos o Dia dos Professores, nada mais interessante do que nós voltarmos para a nossa categoria e vermos perspectivas melhores, promessas que se efetivem para que o corpo docente volte a ser prestigiado ao nível da atribuição que se dá e supere estas limitações de um prestígio que vem realmente decaindo. Confira agora as informações da agenda. Exposição Guinhar e o Oriente, China, Japão e Minas, de 16 de setembro a 7 de novembro. A mostra pode ser visitada na Casa Fiat de Cultura. A seguir, a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Professoras e professoras, na última sexta-feira comemoramos mais um Dia Nacional da nossa categoria. Um momento importante de reflexão para todos nós, que lutamos por uma educação de qualidade em nosso país. Dois grandes desafios estão sendo colocados para a nossa profissão e para o nosso futuro. O primeiro, a condição de trabalho, a valorização da profissão, as condições salariais e as relações democráticas do interior da escola. Segundo desafio, a luta política. É preciso construir um modelo de educação em nosso país que atenda aos interesses da nossa nação num projeto de desenvolvimento social, econômico e político. Portanto, precisamos repensar a nossa política educacional a partir das eleições que vão ocorrer no próximo dia 30 de outubro. Professoras e professores, precisamos avançar ainda muito mais no modelo construído nos últimos 8 anos. E não podemos, em hipótese alguma, permitir o retrocesso do neoliberalismo dos anos 90. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.